Você já imaginou se alguém fizesse uma fusão de Mob Psycho, Black Clover, One Punch Man e Harry Potter? Potter, você deixou o caldeirão no fogo e queimou 3 doses de acônito? Isso custa 9 galeões. Pois é, algum japonês imaginou, e é isso que a gente vai ver hoje. O anime começa apresentando o Reino Mágico, que é um lugar onde todo mundo usa magia em tudo. Eles acreditam que ela é um dom dado por Deus, e o domínio dela determina até mesmo a posição social. Mas lá no interior existe uma pessoa que desafia essa ordem natural. E olha o peso que esse caba tá fazendo supino, se tem uma coisa que ele não é natural. E por ali mora um senhor chamado Velho Burndead, e junto com ele, o moleque que entra arrebentando a porta é o Mesh Burndead. Ele não lembrou se a porta era de puxar ou empurrar, e aí ele forçou e arrebentou a porta. E ele fala que vai consertar, mas ele fica batendo a porta de lado até ela quebrar. Então o Mesh pergunta pro avô dele por que ele só treina o físico. E a gente descobre que ele não consegue usar nenhum tipo de magia, porque ele é meio diferente das pessoas. E aí o avô dele vai dar uma saída, e ele lembra o Mesh pra nunca ir na cidade enquanto ele estiver fora. Mas só bastou o véi sair que o Mesh meteu o pé pra cidade, porque ele tava com fome. E chegando na barraca, ele pede uns profiteroles, só que quando ele dá o dinheiro, as moedas estão tudo amassadas. E ele amassou na mão. Isso não é normal, não. E aí ele pega as moedas e desamassa. Coisinha besta. Só que quando ele ia embora, bate um vento que tira o capuz dele. E o pessoal tudo se assusta, porque ele não tem marca. Parece até que eles estão vendo um bicho na rua. O que acontece é que todo mundo que consegue usar magia tem uma marca no rosto. E quem não tem essa marca é meio discriminado. Então de repente o Mesh se esbarra num cara e ele acaba sujando a roupa dele. Só que era um policial que tava bebo com um líquido de 51 na mão. E só de olhar pra ele dá pra ver que o metanol já fez efeito. Não salva mais não. Ele fica brigando por causa da roupa, e então o Mesh pega e rasga a roupa do cara, e ele ainda pede desculpa dizendo que vai lavar. E nessa hora aparece o Brad, que é um policial que foi chamado por causa do Mesh. Mas não dá nem tempo do cara falar, porque o avô dele spawna do nada e leva o Mesh embora. E quando ele chega em casa ainda dá uma bronca nele, e como castigo o Mesh vai ter que fazer todo o treino da manhã de novo. Então o velho percebe que tem um pássaro estranho ali observando, e de repente acontece uma explosão. É o Brad, o cachaceiro e o figurante procurando pelo Mesh. E é explicado que eles se livraram do sangue inferior dos que não podiam usar magia. E o Brad fala que quem não consegue usar magia não tem nenhum privilégio de viver. E aí tá o representante de Sonserina. Bem que eu tava achando ele parecido com alguém. E o velho tá encrencado, porque abrigar e ocultar uma pessoa sem marca é um crime grave. Então ele teve um flashback que desde que ele era criança, ele era um fracassado em tudo. E ele até pensou em jogar no Vasco. Mas ele escutou o choro de um bebê, que era o Mesh, que foi abandonado porque não tinha marca. Então vendo que eles eram parecidos, ele decidiu criar o Mesh mesmo não tendo nenhum laço de sangue. E aí quando o Brad perde a paciência e ia lançar um ataque no velho, o Mesh entra arregaçando a porta e a cara do figurante. E foi uma pancada tão bem dada que atravessou a casa. E o Mesh vai lá e rasga a roupa do pinguço de novo e enche ele de tapa. Então ele fala que aquele velho é a única pessoa que ele tem no mundo e que vai mandar aqueles cabas lá pro bico do urubu. E aí o Brad prepara um ataque que foi capaz de afastar até mesmo um dragão. Só que pro azar dele, o Mesh não é um dragão. E ele defende o ataque. E imagina como? No tapa. O cara nem sabia que dava pra fazer isso. Então ele prepara o maior e o Mesh defende de novo. E essa passou assoviando no pé do ouvido. O cara continua atacando e o Mesh defendendo. Ele faz até um malabarismo com a magia e invoca no Ronaldinho Gaúcho. Então ele pega a varinha do avô dele, ixi, e joga ela que nem uma bala que quebra a proteção do cara. Então o Brad faz uma proposta pro Mesh. A cada um ano um aluno é selecionado como o escolhido de Deus e se torna um visionário divino. Então se o Mesh entrar em uma escola de magia e se tornar um visionário divino, ele vai ser reconhecido e aceito. E o Brad só vai querer a fortuna e os prestígios que vai trazer esse título. E se ele recusar, eles vão começar a ser caçados por todo mundo. O Mesh vai estar de boa porque ele é forte e consegue se defender, mas o avô dele é só um velho que depende do Bolsa Família. E aí pra conseguir viver em paz com o avô dele, o Mesh aceita e ele vai fazer um exame de admissão na escola de magia Easton, que é uma academia prestigiada, e o exame é tão difícil que menos de 3% conseguem passar. Então o cara vê que a rapaziada tá verificando as varinhas e dando uma olhada no Grimório, até ele bater o olho no Mesh e ver o maluco lançando um treinão arregaça ombro do nada. E até o livro que o cara lê é sobre musculação. E detalhe pro avô dele e o Brad que estão super disfarçados ali pra ajudar ele no teste. Eles fizeram até uma marca pra ninguém desconfiar. Então quem vai supervisionar o exame é aquele cara que se chama Claude Lucy, que é um cara famoso e que gosta das pessoas tá venerando ele, menos o Mesh. Então vai começar o primeiro exame e o cara spawna os bancos e até as provas. E o cara fica babando ovo por causa da magia, menos o Mesh. E o professor já pegou uma rixa com ele, querendo que ele não passe. Então quando a rapaziada vai fazer a prova, eles veem que as palavras estão se mexendo, porque o cara enfeitou
enfeitiçou elas. E aí eles vão ter que dissipar a magia pra conseguir organizar as perguntas. Aí você deve pensar, agora ferrou pro Mesh, né? Ele não usa magia? Pois é, ele acaba se irritando e manda elas pararem. E funciona, elas ficam perfeitamente alinhadas. Ele usa o dedo pra fingir que a pedra tá flutuando e ele vai inventando um monte de forma pra passar. E na próxima prova o pessoal vai ter 30 minutos pra passar por um labirinto que tem vários tipos de armadilha. E do nada aparece uma mina pedindo pra se juntar com o Mesh. E ela se chama Limon Irvine. Pera aí, o nome dela é Limão? E parece que ela é uma versão piorada da Sakura. Não serve pra nada, só ficou caindo nas armadilhas. Mas assim que ela tem uma oportunidade, ela joga uma magia e prende o Mesh, dizendo que tem motivos pra manter ele longe da chegada. E ela fala que nenhuma pessoa consegue quebrar as algemas, mas o Mesh quebra elas facilmente e mete o pé. Só que nessa hora surge meio que uma esfinge, eu não sei se o nome é esse, mas esse cara bombadão aí aparece fazendo um enigma pra poder deixar a menina aí. Ela nem teve chance pra usar magia e quando o cara ia meter o porradão nela, o Mesh chega acertando uma bolachada nele. Ele só voltou por pena, mas o tempo já tá acabando e pra cortar caminho, o Mesh vai arregaçando as paredes do labirinto no murro. Mas o pessoal achou que não valeu ele sair quebrando o labirinto. E aí a Limão confessa que o professor mandou ela atrapalhar o Mesh em troca de parcela no exame. E como ela é pobre, ela aceita. Mas quando o Mesh voltou pra salvar ela, ela confundiu as coisas e pensou que ele gostava dela. E o professor solta o verbo perguntando qual era o problema em ele querer reprovar alguém que ele não gosta, principalmente quando é um moleque folgado e uma pobre. Ah, Lula. Se eles quiserem reclamar, eles vão ter que cair na mão, que não devia ser problema pra ele, já que ele é um professor formado. Então o Mesh quebra a varinha dele. Que conversa do diabo. Parece que o cara esqueceu de que ele tava falando com o protagonista do anime. E aí quem aparece é o próprio Dumbledore, que aqui é o diretor Wahlberg, que vai ser o responsável pelo exame final. E adivinha quem é a primeira pessoa que ele escolhe? O Mesh, que agora vai ter que passar pela última entrevista, que são algumas perguntas. Qual é a fruta produzida pelo abacateiro? Abacaxi? E o diretor até que gosta das respostas. Então ele fala que nesse mundo existem muitas pessoas mais fortes que o Mesh, que eu acho difícil. E ele pergunta o que o Mesh ia fazer se ele tivesse que enfrentar alguém como ele. E ele usa uma magia que acaba aprisionando a alma da pessoa mais importante do alvo em um boneco. E se esse boneco for destruído, a alma não vai voltar pro corpo. Então o Mesh percebe que era um teste de resistência. E aí o diretor vê que ele tem a aptidão necessária, que é proteger os fracos e controlar os fortes. Então ele se desculpa pelo teste, porque não era real a intenção dele fazer aquilo. E o Mesh fala que se chegasse ao ponto dele precisar enfrentar o diretor, ele ia amassar o velho na pancada. E mesmo as pessoas não gostando da insolência dele, o Mesh passa no exame e é aceito na academia. E a primeira aula dele vai ser um feitiço básico, que é abrir uma tranca. Os caras têm curso até de arrombar a casa. E como a gente já sabe, o Mesh quebra o cadeado na mão e depois ele toma uma bronca, porque ele tinha que usar magia. E o moleque do lado dele percebe que ele vai arrumar encrenca e quer ficar longe. Mas assim que ele chega no dormitório, ele vê que tá sem porta, porque o Mesh arrancou tentando abrir. Então o moleque se apresenta como um Finn e eles vão ser colegas de quarto. E aí o Mesh pergunta como funciona para virar visionário divino. Basicamente ele precisa juntar moedas de ouro. Eles são avaliados através de provas, trabalhos, atividade extra, vida acadêmica e com base nas avaliações eles ganham moedas de ouro, prata ou bronze. Mas é preciso tirar notas altas em cada semestre, senão pode acabar sendo expulso. E a próxima aula é para eles aprenderem a voar na vassoura, que é aquela cena clássica do Harry Potter. Só que o Mesh não tem magia para levantar a vassoura. E então aparece um moleque para zoar ele. Daí o cara dá um pisão no chão e levanta a vassoura, e ele fica se fazendo de desentendido. E então eles decidem fazer uma corrida e deve ser fácil pro cara, né? Afinal o Mesh não consegue voar na vassoura. Mas na hora que começa o Mesh dispara que nem um raio, ninguém nem viu o que aconteceu. Mas o Finn viu, e o que aconteceu é que o Mesh jogou a vassoura com muita força e pulou em cima dela pra ir voando junto, um aluno mais fraco do tal Pai Pai. E ele acaba chamando a atenção de um tal de Lloyd Cavil, que é um filho de um alto oficial do gabinete de magia. Então o Mesh meio que zoou ele sem querer, e o cara fala pra encontrar ele depois das aulas. E no dia seguinte o cara vai falar com ele, dizendo que ele tem contato com o vice-diretor e que ele pode falar bem do Mesh pra ele. E ele vira meio que um faz-tudo do cara, e eles ainda estão usando o Finn pra fazer bullying com ele. Mas como o Finn acabou ficando muito amigo do Mesh, ele se recusa a fazer mais coisas e o cara espanca ele. Então quando ele conta a verdade, o Mesh vai lá e esbagaça o Lloyd no chão. E o cara até desmaiou da pancada. E aí quem aparece é o próprio vice-diretor, que dá aquela distorcida na história pra prejudicar os dois. Porque eles são de uma posição social diferente. Então o Mesh do nada acerta uma joelhada na cara dele, e ele cava um buraco e enterra o cara. E aí ele é chamado na sala do diretor, que recebeu um pedido de expulsão pro Mesh, direto do gabinete de magia, que é a mais alta autoridade legal do país, eles controlam tudo por ali. Mas o diretor entende o que aconteceu, e ele meio que gosta do jeito e do caráter do Mesh, e ele não é expulso. E o diretor ainda explica como ele pode se tornar um visionário divino. Ele vai precisar ser o melhor aluno da academia, então ele precisa tirar as notas mais altas e receber o máximo de moedas que ele conseguir. E por causa do que ele fez com o vice
vice-diretor e o Lloyd, o Mesh ficou conhecido na escola. E aí um cara que se chama Tom foi falar com ele pra ele representar a Casa Adler no duelo, que é um esporte com vassouras e é o mais popular do reino. E o Mesh não teve nem a chance de recusar. E pra quem já tá ligado, esse esporte é basicamente um quadribol. Só que tem o detalhe do Mesh não conseguir voar, e quando o cara vai tentar motivar ele acaba se machucando feio. Então o Mesh pula pra cima e consegue voar. Na propulsão, batendo os pés no vento. Eu só tenho uma coisa a dizer, cinema. E quando os caras vão pra cima dele pegar a bola, ele lança ela que nem um míssil e marca o ponto. Só que a bola volta pra ele, porque ele joga ela de um jeito que faz uma curva e volta que nem um bumerangue. E ele faz isso até virar o jogo de lavada e quebrar o recorde de maior pontuação, e a Casa Adler vence. E aí ele recebe a sua primeira moeda de prata. E no outro dia todo mundo tá em cima do Mesh, quando de repente aparece um cara pra falar com ele. O nome dele é Lance, e ele conseguiu a melhor nota no exame de admissão. E então ele captura os amigos do Mesh em um item mágico, e se ele quiser ver os amigos de volta, ele vai ter que ir pra floresta. E como vocês podem ver, ele tem duas marcas. Já é explicado que a maioria das pessoas do reino só possuem a marca de uma única linha, mas em raras ocasiões aparecem pessoas com mais de uma. E no caso da de duas linhas, a proporção é 1 a cada 100 mil pessoas. Então o talento dele pra magia é gigante. E lá eles vão apostar as moedas de prata, e a disputa só vai acabar quando algum dos dois não conseguir mais lutar. Então eles começam a luta e a gente vê que a magia dele é de gravidade. E o Mesh arrebenta o chão pra escapar, mas depois ele começa a ficar mais rápido e ele acaba acertando o colar do Lance, que mostra a foto de uma menina. E o Mesh fica pensando que ele é um PDF, mas o cara fala que é só a irmã dele, e o Mesh acha pior ainda. Pega ele é Jack aí, ó, pega o Jack! Demorasse um pouquinho, mas ele chamava a polícia ali. Então ele pergunta qual é a coisa mais preciosa do mundo. E depois do Mesh errar algumas, o cara fala que é a irmã caçula dele. Tá bom. E ele fala que vai soltar o frasco com os amigos do Mesh e acelerar a queda usando magia. E aí quando o Mesh for pra pegar, o Lance vai atacar ele, porque ele é capaz das piores coisas pelo bem da irmã. E ele tem um flashback onde ela tá doente e até perdendo a marca. E se ela perder a marca, ela vai perder a magia, e os pais vão ter que entregar ela pro governo. E eles não estão nem preocupados com o que vai acontecer com ela. E aí o Lance decide virar um visionário divino pra salvar a irmã dele. Então o cara solta o frasco, mas quando ele percebe, o Mesh já trocou de roupa e tá se preparando pra correr. E ele passa que nem uma bala, pega o frasco e volta lá pra cima. Mas o Mesh fala pra eles pararem, porque o cara não é uma pessoa tão ruim, apesar de ainda ser suspeito. E ele tinha jogado um frasco falso, então tá todo mundo suave. E aí o cara aceita que perdeu, e então o Mesh ganha mais uma moeda de prata. E agora ele só precisa de mais 3 pra conseguir uma de ouro. E é falado que na academia tem 3 casas, sendo a Casa Adler, a Orca e a Lang. E as atividades extracurriculares entre as casas já vão começar, e parece que tranquilo não vai ser. Então o Finn lembra do dever de casa que ele esqueceu de fazer, e eles têm pouco tempo pra entregar. E quem aparece do nada é o Lance, pra chamar eles de irresponsáveis. Só que o Mesh mostra a foto da irmã dele e o cara voa pra parede. Esse cara parece aquele esquisito de Black Clover, que tem um amor suspeito pela irmã. E então Lance fala que eles vão ter que fazer uma mandrágora parar de chorar, pra ela virar um ingrediente pras poções. Depois de um tempinho o Finn consegue, mas quando ele olha pro Mesh, a planta tá surtada e gigante. E aí o Mesh faz o que ele sabe de melhor, e ele mete a mãozada na planta. Bom, se ela dormiu, então tá valendo, né? E agora é só pôr a mão na massa e terminar a poção. Só que a do Mesh acabou virando um profiterole. E aí o Lance vai fazendo o processo passo a passo com ele e acaba em um profiterole de novo. Só Deus sabe como. Então no dia seguinte eles estão numa floresta quando aparece um cara de cabelo vermelho que também é da Casa Adler, que se chama Dot Barrett. E o cara se acha o protagonista do mundo, ele até chama o Mesh de figurante. Mas ele fica revoltado e com ciúme porque a Limão fica dando moral pro Mesh. Então a Casa Lang e a Adler vão participar do exercício que é acabar com os escorpiões da floresta, e a recompensa são moedas de bronze ou de prata. E para identificar esses escorpiões que valem prata, eles só precisam ver uma pedra quadrada na cabeça deles. Só que eles são mais difíceis de vencer. E do nada surge um maluco que também tem 2 marcas e ataca o Mesh, e ele ainda dá aquela ameaçada básica. Ele já bateu até em professor e aluno que não gostava, e só não foi expulso por causa do talento pra magia. Então o Lance manda o Mesh não se meter com a Casa Lang, que é problema. E quando eles vão pra floresta, o cabeça de cogumelo acaba se distraindo e se perdendo do Lance. Mas ele encontra o Dot, que já queria sair na mão ali mesmo. Só que aí eles escutam um grito de alguém, e é uma mina que tava sendo ameaçada. Mas o Dot explode o maluco e ele fica todo apaixonado. É gado demais. Só que dá pra perceber que essa mina tá meio estranha, e é porque ela tá usando uma magia pra fazer qualquer pessoa que tem um leve interesse nela ficar apaixonado. Mas o gado já tava gadeando sem nem precisar de magia. Então ela vai tentar fazer o mesmo com o Mesh, só que esse charminho dela aí não funciona com ele. E aí ela fala que tem um aluno perseguindo ela. É aquele cara que bateu no Mesh, o nome dele é Silva, e ele tá querendo se aproveitar da magia que ela tem. Ela até começa a chorar, e como o gado é uma coisa que não tem jeito, o Dot fala que vai meter a porrada no Silva. E ele aparece do nada já atacando. O gado lança uma explosão nele, mas o Silva
defende bem fácil e só um ataque já deixa ele meio acabado. Então ele faz uma proposta onde se o Dot aguentar 5 ataques da magia dele, ele vai deixar a menina em paz e ainda vai apostar uma moeda de prata. E como um bom gado, o Dot aceita. Só que o Silva diz que além dele, o Mesh também vai ter que aguentar 5, mas o gado fala que vai receber os dele também. E ele usa a lembrança daquela cara de égua pra conseguir força. E mesmo percebendo que era ladainha, ele não consegue duvidar dela, como um bom gado. E sim, todo momento que eu tiver oportunidade eu vou chamar esse gado de gado. E mesmo ficando só o pó da rabiola, ele tancou os 10 ataques. Mas pra surpresa de ninguém, ele é feito de otário pelaquela mina. E ela ainda diz que odeia homem que fica se achando que nem ele. E aí eu pergunto, o que sobra, hein? Meu Deus do céu, não sobrou nada. Brutal. E agora quem vai entrar pra briga é o Mesh, que ia acertando um pancadão nele que onde pegasse nem cabelo ia crescer mais. Então o cara fica dizendo que eles não têm o mesmo nível, mas o Mesh dá uma certeira na cara dele que se não caiu é porque morreu em pé. E aí ele dá outro pancadão que faz o cara vomitar a comida até do mês passado. Então o Mesh faz aquela mesma coisa. Ele deu 2 socos e quando o cara levantar vai dar mais 8. E aí ele manda o cara levantar pra tomar mais um. E o cara percebe que não vai aguentar não. Só que pra sorte dele aparece um escorpião com uma estrela na cabeça, que vale mais que uma moeda de prata. E ele ia fugir assim que o Mesh fosse lutar com o bicho, mas o cara dá uma pancada e manda ele pra longe. Mas a estrela ainda ficou ali. E o Mesh decide parar a luta por pena do cara. Então a mina vai tentar se fazer de coitadinha pra se livrar. Mas aí o Mesh abraça ela e ele mete um suplex na mina. Isso porque ele é defensor dos direitos iguais. E quando todo mundo se reúne, o gado continua com gadice. Mas aí o Lance fala que ouviu dizer que a Casa Lang tava caçando moedas, por isso eles miraram no Mesh. Basicamente a Casa Lang é tipo a Sonserina e já tá começando a guerra pelas moedas, que é travada pela elite da Casa Lang, uma tal de Magia Lupus. E finalmente com as 5 moedas de prata do Mesh ele conseguiu uma de ouro. E o Lance fala que eles estão pegando moedas para influenciar na escolha do Visionário Divino. E como o Mesh já tem uma moeda de ouro, ele tem que ficar longe da Casa Lang e evitar tá andando sozinho. Só que o aviso não serve muito porque ele acaba se perdendo na escola e ele para de frente de um lugar onde o Silva tá tomando um apavoro de um tal de Abel, que é um cara que tem 3 marcas. E ele tem um papo torto de estar juntando as moedas para criar um mundo livre de impurezas. Tá me lembrando aí um certo alemão. Aí ele transforma o Silva em um boneco de madeira, só que o Mesh aparece arrebentando a porta do nada, porque ele confundiu com a sala de aula. E o cara continua com o papinho deles serem os superiores que prosperam. Então ele decide deixar o Mesh embora se ele deixar a moeda de ouro. Mas como ele recusa, o cara usa uma marionete para atacar ele. Só que o Mesh derruba ela fácil e ela volta a ser o Silva. Mas aí aparece uma mais forte que consegue pegar a moeda do Mesh. Mas ele decide levar o cara pra enfermaria e ele ainda fala que não importa a força que o Abel tenha, se ele for sair na mão ele vai apanhar. E o cara vê que não é a moeda do Mesh, porque ele pegou um botão, jogou no lugar dela e puxou a moeda com a respiração. Então o Dot e o Lance iam começando uma briga quando o Mesh chega arrancando a porta, porque ele deita qualquer um na porrada, mas o maior inimigo dele continua sendo a maçaneta. E aí a Limão aparece pra explicar que a Casa Lang tá juntando muitas moedas de ouro, enquanto ele só tem a do Mesh. E eles vão precisar resolver esse problema, porque senão o próximo Visionário Divino vai ser da Casa Lang. E ela joga essa responsabilidade toda no Mesh. Só que aí ele vai lá limpar a cabana das corujas, porque o diretor precisava dar um castigo pelas coisas que ele fez. E o Lance aparece dizendo que vai ajudar ele pra proteger a moeda caso alguém da Casa Lang apareça. E aparece realmente 2 caras lá. E nem ferrando que esse maluco aqui tem idade pra estar junto com esses moleque. O cara chega jogando o Mesh na água e eles oferecem uma luta valendo as moedas de ouro. Vai ser o calvo que virou o tubarão contra o Mesh e esse figurante aqui contra o Lance. Só que ele tá na desvantagem porque ali tá cheio de coruja e ele pode acertar alguma delas com a magia de gravidade. Mas o cara não tá nem aí e ele vai jogando a shuriken dele. Então depois de resolver o problema das corujas, o cara começa a perder bem fácil pro Lance. E indo pra outra luta, o Kizami da Shopee vê que tem uma coisa passando bem rápido. E é o Mesh que acabou de descobrir que sabe nadar e ele até agradece o cara debaixo d'água. Então ele ativa uma transformação, mas aí o Mesh sai dando porrada nele até ele sair de dentro da água. E eles ganham uma moeda de ouro. Mas aí aparece um cara estranho que meio que cancelou a magia do Lance e desviou dos golpes do Mesh. Só que ele só foi buscar os colegas e foi embora. E no outro dia o Lance fala que eles precisam descobrir a localização do alojamento da Casa Lang e pegar as moedas. Porque meio que a academia não revela a localização uma da outra para encorajar a competição entre elas. Então a Limão aparece chamando o Mesh e ela fala que o tom não tá legal. Ele diz que não lembra o que aconteceu, só acordou na enfermaria. E ele também não tá conseguindo usar magia temporariamente. É como se alguém tivesse sugado. E a enfermaria tá lotada de gente que tá na mesma situação que ele. E quando chega na madrugada, a rapaziada se
se reúnem para ir atrás das moedas. E de repente eles acabam vindo a Limão, só que ela tá agindo de uma forma meio esquisita. Isso porque ela tá que nem uma marionete, graças a uma magia. Então eles decidem seguir ela e acabam dando de cara com a parede. E graças à magia do lance, eles conseguem descobrir uma porta que estava escondida. Então o Mesh faz uma alavanca com a armadura e ela arranca a porta no pisão. Não sei como é que essa espada aí não quebrou não. Então eles chegam numa arena onde aparece um moleque falando que pra eles passarem eles vão ter que apostar uma moeda. E quem vai lutar é o Dot, porque ele odeia cara bonito que as mulheres gostam. É um gado invejoso ainda. E no gabinete de magia o cara fala que 6 dos detentos mais famosos do corredor da morte escaparam da prisão. E eles receberam a ajuda de um tal de Inocente Zero. Então voltando pra luta, o Dot joga umas armadilhas no cara, mas ele acaba sendo pego e furado pelos espinhos. Só que a planta acaba tocando na armadilha e explodindo, e como o cara ficou sem a varinha, ele perde. E aí todo mundo começa a cair em uma areia movediça que dá em várias salas separadas. E o Mesh encontra aquele cara da máscara, que se chama Abyss alguma coisa. E ele revela que também não pode usar magia igual o Mesh. E indo pra luta do lance, ele tá lutando com um cara que tem uma magia de barro. E ele tem aquela mesma história de você é fraco, mas na hora que começa a perder ele já vai apelando pra poçãozinha pra ficar forte. E ele invoca um monstro de lama bombado com cara de carneiro. Baphomet! Mas aí o lance faz uns pilares de gravidade e ele destrói o bicho. E na luta do Mesh a pancadaria tá rolando, só que o cara é bem rápido. E ele mostra que a Limão tá sendo aprisionada e tendo sua magia drenada de pouco em pouco. E aí o cara começa a atacar de todo lado, só que o Mesh acabou prendendo a espada dele com o abdômen. E ele dá uma cabeçada que quebra a máscara e revela que o cara tem um Evil Eye, que é um olho do demônio que impede que todos que ele veja usem magia por um tempo. E no mundo onde magia é tudo, esse cara é basicamente o inimigo natural de qualquer pessoa. E ele cria um campo que desacelera tudo dentro e passa a velocidade pra ele. Mas aí o Mesh divide o chão no meio pra não ter pra onde o cara correr e segura o pé dele. E a partir de aqui é pancada pra todo lado. E ele mete uma Lotus primária no cara pra finalizar. E rola o background do vilão, onde ele foi preso pelos pais e depois tentaram meter uma kill no moleque. Mas o Mesh, como é gente boa, fala que como eles são parecidos, eles podem ser amigos. E que ele ainda tem que meter a porrada no Abel. E indo pra luta do Dot e o Finn, eles vão ter que enfrentar uma mina que se chama Love. E é um perigo ela lutar contra o gado. Mas ela é tão doida que até ele percebe isso. E ela tem um papinho estranho de matar quem não ama ela. E eles começam uma batalha de explosão e vento. Só que ela fala que o cara que tava com ela tem uma magia de transformar um alvo que ele quiser em pedra. E no caso é a pessoa que abriu a porta, ou seja, o Mesh. Então se eles não vencerem ela e alcançar o cara, o Mesh vai acabar virando uma estátua. E aí o Dot recebe um ataque e ele tem um flashback da irmã ruiva. Eita papai. Falando que ele precisa se impor. E ela fala que se ele encontrar um amigo de verdade, ele não pode trair ele. Então ele desperta uma força cabulosa por causa de uma marca na testa dele. As crianças que nascem com essa cruz na testa são demônios guerreiros que liberam seu poder mágico quando as emoções atingem um limite. E por isso o cara ganha um baita de um upgrade. E graças a isso ele ganha. Só que o outro cara que eu nem lembro o nome aparece e começa a lutar com eles. E quando parece que a coisa ia ficar feia, o moleque é acertado por uma espada. E quem jogou foi um visionário divino, Raine Ames, que é o melhor aluno da casa Adler. O cara tenta atacar ele, mas o Raine invoca uma saraivada de espada e joga tudo no moleque, que por incrível que pareça continua vivo. Ele devia estar todo pinicado aí. Então ele acaba dando de cara com o Mesh e ele spawna uma aranha pra medir o poder mágico dele pra ver se ele é mesmo um aluno ou não. E ele joga uma espada gigante que o Mesh defende bem fácil até. Mas como ele não usou magia, a aranha não conseguiu calcular o poder dele. E aí o cara tenta de novo e não dá certo de novo. E ele faz um último ataque que o Mesh bloqueia de novo. Então ele fala o nome e o Raine reconhece porque o diretor falou dele. E ele alerta o Mesh sobre o Abel, que a magia de marionetes dele é muito forte. Mas se ele conseguir vencer e ficar com as moedas, ele vai estar bem mais próximo de virar um visionário. E finalmente o Mesh consegue descobrir que uma porta é de empurrar, mas ele vai tentar bater e derruba ela. Pois é, 1-0 pro sistema, não foi dessa vez. E o Abel continua com aqueles papos de mudar o sistema e acabar com gente sem magia e as que abrigam os fracos. Esse cara tem um papo meio nazista, o cara joga uns bonecos que estão cheios de ácido no Mesh, mas ele derruba os bonecos como se estivesse jogando um boliche. E o Abel continua com a coisa de que os fortes tiram o que quiserem dos fracos. Então o Mesh arrebenta os bonecos dele e ele fala que quando vencer ele vai tirar informação de onde a Limão tá. E aí o cara começa a usar a marionete do Finn pra lutar com o Mesh. E ele decide não revidar pra não acabar machucando o Finn. E aí ele usa a moeda de ouro pra cortar os fios da magia do Abel. E então ele decide usar os fios no próprio Mesh. Só que ele força tanto que até quebra os dedos do cara e ele acerta uma joelhada bem na fuça. E então o Abel usa uma magia que realmente transforma o Mesh numa marionete.
Mas quando ele vai pegar a moeda de ouro, ele pega um profiterole, que faz o Mesh ter um reflexo e dá um socão nele, que até cancela a magia. E aí o Abel decide usar o seu maior feitiço pra criar um boneco gigante, que transforma todo mundo num raio de 100 metros em bonecos, assim que os fios tocarem neles. Mas enquanto o cara fica falando um monte de besteira, o Mesh arregaça o boneco. E ele fez uma pose pra sentir assim que os fios tocassem nele, e aí ele arrebentou os fios. Então ele quebra o que sobrou do boneco e esbagaça o Abel no chão. E chega a hora do flashback, onde a mãe dele era uma mulher muito boa que se importava com os pobres, mas ela acabou sendo esfaqueada por um cara. E o Abel fala que a maioria desses monstros tá na base da classe social, por isso que as classes baixas têm que ser exterminadas. E como ele perdeu a luta, o Abel libera todo mundo do feitiço. E o Mesh fica com as moedas de ouro. Só que eles sentem falta do Lance, e ele dá de cara com o Raine, mas ele percebe que é um cara disfarçado, e na verdade ele faz parte do Inocente Zero. E ele tava ali na escola procurando por uma coisa. E ele vai embora deixando um tal de John Pierre, que é um assassino em série canibal, pra lutar com o Raine. Enquanto o Mesh deu uma ida no banheiro, aquele cara aparece pra dar uma sumiça no Abel. Só que aí o Mesh aparece com um monte de profiterole, e ele acaba jogando no cara sem querer. E então ele tenta matar o Abel, mas o Ibis acaba entrando na frente e sendo acertado. E aí o Mesh começa a lutar com o cara enquanto ele protege os dois. E graças ao Ibis, o Abel começa a ter uma leve mudança no pensamento, porque a mãe dele era uma pessoa muito boa, só ele que é meio trouxa. E quando o Mesh ia ser acertado por uma magia mais forte, o Abel usa o boneco pra proteger ele. E ele diz que vai ver por si mesmo o que é fazer a coisa certa. Então pelo menos uma mudadinha ele deu, né? E aí quando o cara pensa que acabou pra magia do Abel, o Mesh sai de dentro do boneco e oferece uma massagem facial pra ele. Mas aí ele pergunta qual tipo de magia o Mesh usa, e como ele não responde, o cara saca um espelho de reflexão mágico, que reflete qualquer tipo de feitiço que for lançado contra ele. E esse é um item assustador, porque pra derrotar ele, não pode usar nenhum tipo de magia. Então a gente tá falando com a pessoa certa, porque o Mesh faz o cara beijar o pé dele. E por causa disso, todo mundo percebe que ele não vinha usando magia esse tempo todo, e era só na força bruta. E o cara percebe que era o Mesh que ele foi procurar ali na academia. E aí ele abre meio que um portal e se apresenta como Cell. E ele fala que tem um compromisso e vai ter que ir embora, mas eles vão se encontrar em breve. E eu acho que foi o cão que puxou ele ali pra dentro e sumiu. E então o Abel leva o Ibis pra enfermaria e ele fala que tá em dívida com o Mesh. E todo mundo fala que vão guardar o segredo dele, mas tinha mais gente ali que acabaram ouvindo que ele não tinha magia. E pois é, parece que agora ferrou pro Mesh. E chegamos ao fim da primeira temporada. Muito obrigado você que ficou comigo até aqui, e não se esquece de se inscrever e deixar o like pra receber mais vídeos como esse. E a gente se vê por aí.